Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Lemos o seguinte: ousa algum de vós, tendo negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menor estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Podeis assentar. Meus amados irmãos, há mandamentos de Deus que são perenes, porque traduzem a ordem moral com a qual Ele criou o mundo, Ele criou os homens. Esses padrões de justiça expressivos da natureza de Deus e da relação dele conosco em qualquer tempo e período, não apenas são universais, mas são atemporais, no sentido de que não irão mudar com o passar do tempo. Exemplo de mandamentos, padrões morais perenes, nós encontramos, por exemplo, no Decálogo, nos 10 mandamentos. Para não sermos idólatras, não dirigirmos culto a ninguém que não a Deus, para não lhe representarmos em imagens, para não tomarmos o seu nome em vão. O mandamento que diz: não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não matarás. Estes mandamentos não foram dados circunstancialmente, mas eles traduzem padrões morais que são perenes, que são permanentes. A condenação da sodomia é permanente. Está não apenas no Gênesis, em Levítico, em Deuteronômio, mas está também na carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, quando ele diz que homens que se inflamaram em sexualidade com outros homens e mulheres com mulheres estão mudando o uso natural. Nós encontramos também na carta aos Coríntios Paulo dizendo que os sodomitas não herdarão o reino, assim como os adúlteros, assim como os maldizentes, os ladrões. Há certas transgressões que são abomináveis em si e de per si, aos olhos de Deus. Deus não irá mudar e, portanto, se elas são consideradas por Deus abomináveis hoje, serão consideradas abomináveis amanhã e, por certo, eternamente. Mas há alguns mandamentos que são circunstanciais, estão relacionados a um povo,
há uma dispensação, há um modo de Deus desenvolver o seu plano dentro da história. Há alguns preceitos que têm a ver com a dispensação, o modo como Deus está gerenciando um relacionamento com o mundo, com o seu povo em determinado período. Por exemplo, os judeus tinham mandamentos para se afastarem de determinados alimentos. Existiam os chamados animais impuros, de cuja carne os judeus não poderiam se alimentar. Havia uma razão higiênica para a interdição, a proibição. Aqueles animais eram realmente mais propícios a contaminações, a difusão de doenças, mas esse era um objetivo secundário, de garantir saúde ao povo de Deus, por meio de padrões sanitários, higiênicos. O objetivo maior era criar no povo judeu um tipo de hábito cotidiano que o distinguiria dos pagãos, de maneira que quando eles fossem, como de fato foram, levados cativos para outros lugares, eles mantinham suas tradições, porque não participavam à mesa com os gentios, comendo do que eles comiam. Seus hábitos de restrição faziam com que eles pudessem não assimilar nenhuma cultura estranha sobre a qual estivessem dominados. Portanto, Deus lhes criou aqueles hábitos como obrigatórios, de certas abstinências, para que eles pudessem ter um senso de sua identidade, mesmo quando estivessem subjugados, para que eles pudessem se distinguir, preservar, portanto, a sua identidade, suas tradições e, consequentemente, a aliança que Deus estabelecera com eles. Mas obviamente nós não estamos, nós igreja, sob aqueles mandamentos. Nós não somos proibidos no Novo Testamento de comer carne de porco, por exemplo. Nós não temos mais essas interdições. Elas tinham uma finalidade em relação ao povo judeu, para mantê-lo um povo separado, tinham a ver com a aliança específica de Deus com Israel. Paulo diz no Novo Testamento que nós podemos comer de tudo que há no mercado, toda criatura é boa, veio de Deus. Portanto, quando Deus proibiu alguns alimentos, alguns animais de serem comidos, foi não uma proibição ligada a uma ordem moral perene, mas a uma dispensação, porque nenhum animal criado por Deus é de si mesmo impuro. Nós tínhamos para a nação de Israel certas leis cívicas. Leis cívicas eram leis para o povo enquanto Estado e nação. Existia a pena de morte em certas situações. Existiam prescrições para que o povo pudesse ter uma forma de assistir os mais necessitados dentro do povo mesmo. Aquela forma de Deus organizar política e socialmente a nação de Israel, embora possa nos trazer em muitos pontos inspiração para os dias de hoje, não é para ser tomada à risca para qualquer nação outra que não Israel querer estabelecê-la literalmente, porque ela tinha um sentido e propósito para um determinado tempo. Naquele tempo histórico não existiam presídios. Os crimes bárbaros ficariam impunes se não houvesse a pena de morte. Naqueles tempos era preciso muitas penas exemplares para manter uma nação coesa e não enfraquecê-la ou dividi-la diante de seus adversários ao redor. Existiam, portanto, preceitos que tinham a ver com uma circunstância, um momento, um povo. Esses preceitos, portanto, não eram ligados a uma ordem moral perene, embora tivessem inspiração nela em muitos pontos.
mas aquilo que se deveria fazer para punir, para organizar, não representariam leis inflexíveis a serem seguidas em todos os tempos, por todos os povos, em todos os momentos. Nós tínhamos também os preceitos cerimoniais que foram dados aos judeus, os sacrifícios no templo de animais para a expiação da culpa. O objetivo daqueles sacrifícios era pedagógico, representativo do sacrifício de Cristo, manter a mente deles sempre desperta para ver a gravidade do pecado. O custo do pecado envolvia um animal ensanguentado, e também para eles manterem a esperança messiânica futura, o Salvador que viria para levar sobre si as iniquidades de todos e morrer expiatoriamente pelos pecadores na cruz do Calvário. Chegado o Novo Testamento, nós não temos mais a obrigatoriedade destes ritos. Lá na carta aos Hebreus, do Novo Testamento, o autor da carta mostra que nós não devemos mais voltar a estes ritos, porque eles tiveram uma validade temporária, eles eram provisórios, eles eram sombras de bens futuros, e os bens já chegaram. Portanto, a nação de Israel estava submetida àqueles mandamentos universais, atemporais, que transgredidos representavam um pecado contra Deus, não apenas pela nação de Israel, mas por qualquer povo, não apenas naquele tempo, mas em qualquer tempo, e também estavam submetidos a mandamentos específicos para eles. Os pagãos, não judeus, que adulteravam, pecavam contra Deus, mas eles não pecavam contra Deus por não se circuncidarem, porque a ordem de circuncisão fora dada para a linhagem de Abraão, e aliás era exatamente um símbolo da separação dessa linhagem das outras. Deus jamais iria punir ou reprovar os povos gentios, porque eles não tinham circuncisão, porquanto este mandamento era específico para Israel, mas os puniria, como de fato puniu, por adultérios, idolatrias, por mentiras, porque estes pecados são transgressões de uma ordem perene e válida universalmente para todos os homens. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos a igreja, sobre a qual irei falar mais detalhadamente. Mas de logo eu lembro-vos que há mandamentos que foram dados especificamente para a igreja, além de ela estar submetida aos mandamentos de valor perene, permanente, universais, atemporais, como todos os homens estão. Foi ordenado aos crentes que fossem batizados depois de professarem a fé. Deus não vai reprovar o incrédulo por não se batizar, vai reprová-lo por não crer, porque o mandamento de se batizar não é para o incrédulo, é para o crente. Nós não temos que celebrar a Páscoa judaica, as festas judaicas que caducaram, que diziam respeito a uma aliança de Deus apenas com Israel, mas nós temos uma ordem de Cristo para rememorarmos o seu sacrifício por meio do partir do pão, por meio do cálice, da ceia do Senhor. Se nós não o fizermos, nós estaremos desobedecendo. Se um incrédulo não celebrar a ceia do Senhor, ele não está pecando. Ele está pecando por ser incrédulo, por não estar recebendo o Evangelho da graça. Mas ele só estará sob o mandamento de celebrar a ceia, como o mandamento de se batizar, depois que ele professar fé em Jesus Cristo. Então, a ceia e o batismo são ordenanças estabelecidas na relação de Deus com este povo, dessa dispensação. A igreja tem a ver com este momento e circunstância que nós estamos, e não com a ordem moral perene e eterna e permanente e atemporal e universal. A missão pela qual Deus se relaciona com um povo
e que delega a este povo, determina também certas responsabilidades que são específicas deste povo. Por exemplo, o povo de Israel, que esteve sob a aliança da lei, que é uma aliança que estabelece punições e ameaças. O povo de Israel foi instrumento da ira de Deus contra povos desobedientes. O judeu não poderia matar ninguém deliberadamente. Ele estava sob a ordem moral perene que está lá nos 10 mandamentos, que diz: não matarás. Mas em certos momentos Deus ordenou que os judeus destruíssem povos. À luz desta ordem específica, circunscrita a determinados momentos e condições, não se dirá que foi o povo de Israel que matou aquelas pessoas, mas Deus que o fez pela instrumentalidade do povo, porque não partiu da iniciativa do povo o fazê-lo, mas da ordem divina. Deus usou a nação de Israel para executar juízo contra os povos que habitavam, por exemplo, a terra de Canaã. E para os irmãos terem ideia da paciência de Deus com estes povos, é dito que na época de Abraão, muito antes de haver a nação de Israel, Deus já dizia dos pecados destes povos, mas que não iria executar naquele momento juízo contra eles, porque não tinham chegado na medida. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os filhos que depois foram para o Egito, lá se multiplicaram, depois surgiu a nação que foi escrava no Egito, foram libertados, atravessaram o deserto. Quando chegaram em Canaã, então tinha chegado a medida do pecado desses povos. Veja como Deus lhes deu tempo para que se arrependessem. Mas a nação de Israel foi instrumento da execução da ira de Deus contra aqueles povos, como em muitas vezes Deus o contrário. Deus usou destes povos para executar juízo contra a nação de Israel desobediente. Em relação à igreja, não haverá jamais essa possibilidade de nós termos alguma ordem para executar juízo contra alguém. Porque se a nação de Israel estava relacionada a um pacto baseado na lei, que contém juízo, a igreja está relacionada a Deus por um pacto de graça, pelo qual ela se torna porta-voz do seu amor. Nós estamos na dispensação da graça. A igreja, portanto, não vai ser ordenada a executar juízo. Pelo contrário, ela anuncia aos povos o perdão, ela anuncia aos povos a graça. E de pregar o evangelho, as boas novas a toda a criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Nós estamos anunciando o ano aceitável do Senhor. Nós estamos anunciando que Deus está disposto a perdoar o pecador que se arrepende. Paulo disse no Areópago de Atenas: Deus, não levando em conta o tempo da ignorância de vocês, dos pecados que vocês cometeram, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, a igreja é porta-voz da graça de Deus. Ela não vai ser instrumento para execução de juízo, mas ela é a manifestação do amor de Deus. A ira de Deus está detida no céu para revelar-se em um tempo futuro, quando a igreja for daqui levada na grande tribulação. A igreja, entretanto, agora é porta-voz da graça e do amor de Deus. O nosso exemplo é, portanto, o de Cristo, que sendo injuriado, não injuriou, sendo esbofeteado, não replicou. A igreja está sob a diretriz do Sermão do Monte: se bater a tua face em um lado, oferece o outro. Portanto, a igreja está a viver como expressão do amor de Deus, mostrando isso através da não resistência àquele que nos ofende, àquele que nos agride. Não lhe privaremos da verdade, ainda que eles
fiquem indignados, diremos a verdade de Deus a eles, mas não responderemos às agressões com contra-agressões, porque nós somos a expressão do amor de Deus. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou. Note, se era um novo mandamento, não existia antes. Se era novo, não era da ordem perene, pertencia àquele momento. E ele disse: o mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. O que nós tínhamos na época do Velho Testamento, que continua no Novo Testamento, pertence à ordem moral perene, é o mandamento para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, como criatura de Deus, na mesma medida. Mas quando Jesus disse para amarmos como Ele amou a nós mais do que a Ele próprio. A Bíblia diz: poderá ser que um justo morra por um bom, mas Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Há um direito natural daquele que é agredido de se defender. Por isso nós não somos favoráveis a um absoluto desarmamento da população. Há um direito natural concedido por Deus para que uma pessoa agredida possa se defender na mesma medida. Ela deve amar ao seu próximo pela ordem moral, mas não deve ou não tem a obrigação, melhor dizendo, de amá-lo mais do que a si mesma, apenas igualmente consigo própria. E portanto ela poderia, na agressão, para salvar-se do agressor injusto, se defender. Nós aceitamos isso, mas a igreja está sob um mandamento particular para não fazer uso desse direito natural de autodefesa, porque ela é expressão do amor de Deus, e por isso nós defendemos para a igreja a não resistência. Nós não queremos que isso venha a valer para a regra do Estado, porque seria subtrair das pessoas um direito que lhes foi dado por Deus, e isso teria sido tirado não pelo próprio Deus, mas pelo homem, o que seria ainda um abuso maior. Seria o homem querer ocupar o lugar que pertence a Deus. Mas nós, por obediência a Deus e à missão, à vocação da igreja, que é ser porta-voz da graça, estamos dispostos a morrer sem nos defender, sem retribuir a agressão. Estamos prontos para sermos levados como ovelhas para o matadouro, como diz a Bíblia. Fomos enviados como ovelhas no meio dos lobos. Temos ordem de sermos prudentes, sim, como as serpentes, mas simples e mansos como as pombas, porque nós somos mensageiros da graça salvadora de Deus. Então a missão que há para um povo determina certas obrigações peculiares que este povo tem. Se a nação de Israel poderia lutar contra inimigos nacionais de Deus sob a ordem divina, a luta da igreja não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. As armas, diz Paulo, da nossa milícia não são carnais, não são físicas, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E estas fortalezas são os argumentos altivos dos homens que se levantam contra o conhecimento de Deus. Uma coisa interessante é que no Velho Testamento a igreja é praticamente desconhecida. O que nós temos lá é a alusão às nações e a Israel, o plano de Deus para as nações e para Israel. Obviamente o sacrifício de Cristo é profetizado como um meio de salvação para todos. Deveria ser crido mesmo naquele tempo de maneira profética, para que as pessoas pudessem obter o perdão de pecados. Mas só se falava de nações e da nação particular de Israel. Não se fazia menção à igreja. Se nós fôssemos seguir o Velho Testamento em suas profecias,
nós imaginaríamos que Jesus Cristo iria morrer, ressuscitar, ser recebido pelo povo de Israel redentoramente, e haveria um governo milenar de Cristo a partir de Jerusalém sobre todo o mundo que nele creu, e então haveria um período de paz. Era o que o Velho Testamento sugeria. Falava-se da morte e ressurreição de Jesus, do governo de Jesus sobre a nação de Israel, e a partir da nação de Israel a favor de todo o mundo, em benefício de todo o mundo. Haveria juízo para aqueles que não recebessem a Cristo, mas depois disso haveria um milênio. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel rejeitou o Messias, e este milênio está para o futuro. Haverá uma vinda de Jesus diferente daquela pela qual ele veio morrer por nossos pecados e ressuscitar. Haverá uma vinda gloriosa futura, quando ele estabelecerá então em Jerusalém o seu reino. Nesta outra vinda é que a nação de Israel finalmente o reconhecerá. Mas a grande questão é, quando a nação de Israel como um todo o rejeita agora, e até que venha esta outra vinda de Jesus, o que acontece neste intervalo? Isto é que era um mistério desconhecido, pelo menos detalhadamente, nas profecias do Velho Testamento. Era a época da igreja, que não era conhecido lá de maneira clara. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo de número 3. Vejam o que ele diz a partir do verso 1: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça, que é esta que agora está, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevis. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos, quer dizer, no Velho Testamento, em tempos anteriores, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios, os povos não judeus, mas que envolvem pessoas convertidas, os convertidos dentre os gentios, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo diz: olha, vocês podem perceber pelo que eu escrevi, que eu tenho um mistério para falar, um mistério que não foi conhecido no Velho Testamento em séculos anteriores, mas que agora se revelou. É que Deus quer formar um povo com judeus e gentios convertidos, onde eles não sejam mais identificados por serem gentios pelas nações de origem, nem o judeu pela sua herança judaica, mas eles serão identificados por serem o meu corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Paulo diz: este é um mistério que agora se revelou por meio dos santos apóstolos e profetas. Então o vazio profético foi compreendido no tempo em que Jesus veio para morrer e ressuscitar. A nação de Israel rejeita o governo milenar, é para então ser realizado no futuro. Neste meio tempo, Deus está enviando seus pregadores aos gentios para formar convertidos a Cristo, que unidos aos convertidos judeus formem um só corpo, onde a identidade não é pela nacionalidade terrena, mas é a identidade em Cristo, é celestial. A Bíblia diz: em Cristo não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Quando nós lemos no Velho Testamento passagens que falam da nova aliança, uma nova aliança que Deus vai fazer, mesmo quando é falado isso, essa nova aliança não é dita com a igreja,
Podemos ler lá em Jeremias, Ezequiel, quando se fala de uma nova aliança que é celebrada, Deus está falando de uma aliança com os judeus, falando inclusive da aliança da lei que vai caducar, era velha para eles, porque foi com eles que foi celebrada, e virá uma nova para eles, uma nova aliança de Deus com os judeus, mas que abençoaria todo mundo. Nessa nova aliança, Deus faz promessas espirituais, diz que quando o povo se converter a Ele, e Ele vier, no caso em glória na sua segunda vinda, o povo de Israel, então Ele virá para acolher este povo, livrá-lo de seus inimigos, vai restaurar este povo espiritualmente, dar um novo coração, derramar o seu espírito sobre este povo. Há promessas espirituais e uma promessa física. Vai estabelecer um povo definitivamente na terra que Ele prometeu e desfazer a força de todos os antagonistas disso. Há uma promessa física para a nação e espiritual. Quando Jesus veio a primeira vez, Ele pregou aos judeus, dando-lhes a esperança de que se eles crescem, teriam as duas coisas, teriam as bênçãos espirituais e a radicação em sua terra, teriam, portanto, o reino. Mas aquela nação o rejeitou, ele foi crucificado, morreu. O reino para a nação de Israel, a aliança, a nova aliança com Israel, de que falavam os profetas, foi postergada. Mas as bênçãos espirituais Deus outorga àqueles que creem. É o que a Bíblia diz, ele veio para o que era seu, os judeus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas de Deus. Então nós não temos as bênçãos físicas para Israel, porque não teria sentido para nós, igreja, a bênção relacionada a eles voltarem à terra prometida, estarem plenamente radicados lá no território que Deus prometeu e os inimigos vencidos. Mas aquelas bênçãos espirituais nós recebemos agora. A igreja participa daquelas bênçãos espirituais que Israel terá no milênio, sem ter aquelas promessas relacionadas a aspectos geográficos e físicos que são específicos para Israel. Por isso que quando Paulo vai falar à igreja, ele cita a passagem do Velho Testamento que fala da aliança de Deus com Israel, e ele ressalta só o aspecto espiritual dessa aliança, porque a aliança plena, nova aliança de que falavam lá, só vai acontecer quando esta nação se voltar para Deus no milênio. Mas as bênçãos espirituais que Jesus ofereceu não são agora negligenciadas, são recebidas por aquele que crê. Então surge um novo povo, um povo diferente, um povo fora de todos os parâmetros, porque este povo agora participa da nova aliança que Deus terá com os judeus, mas sobre um aspecto espiritual, não um aspecto físico. Portanto, a igreja é um mistério no meio do projeto, do plano de Deus na história. É o mistério que agora se revelou nos santos apóstolos e profetas. A igreja, irmãos, diferencia-se de Israel e dos gentios, porque nós somos um povo dentre os povos. O que nos irmana não é a nacionalidade, é a nossa relação com Jesus Cristo. É a nossa relação com Jesus Cristo. Nós somos chamados neste mundo de forasteiros, peregrinos. O nosso lugar não é aqui. A única promessa que a igreja tem é a nova Jerusalém celestial. Nós não temos, como o povo judeu tem, uma promessa ainda de estar lá na Jerusalém física, aqui onde Jesus estará reinando presencialmente para cumprir as promessas do milênio. Nós só temos a promessa da Jerusalém celestial. O povo que agora está, a igreja, é um povo orientado apenas para a Jerusalém celeste. Nós não pertencemos mais aos vínculos que estão na terra, nós somos um em Cristo Jesus. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Alguém diz, pastor, mas Paulo disse em duas ocasiões no livro de Atos que era um cidadão romano. Disse,
De fato, organizacionalmente, nós somos cidadãos, nós temos carteira de identidade, certidão de nascimento, nos é atribuída alguma nacionalidade, e nós não somos anarquistas para não reconhecer isso, mas a questão é como nós nos sentimos intimamente. Paulo diz na carta aos Filipenses: eu sou hebreu de hebreus, mas eu considero isso como nada para ganhar a Cristo. Note, ele diz: eu sou, é fato, eu sou hebreu, mas eu não levo isto em conta, eu não me apego a isso, eu me apego a Cristo. Então nós temos sim a atribuição de alguma nacionalidade terrena, mas não é a ela que nos apegamos para formar nossa identidade, é a celestial. Quando Paulo 2 vezes disse no livro de Atos que era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, era hebreu e também era um cidadão romano, o apóstolo Paulo o fez por 2 razões. Uma, ele queria mostrar àqueles homens que o prenderam que nem a lei deles era seguida. Paulo disse: olha, eu sou um cidadão romano e vocês deveriam me tratar de maneira A, mas me trataram de modo B. Paulo estava lançando em rosto que eles não eram cumpridores nem de suas leis. Isso mostra, irmãos, que a igreja tem um papel profético para condenar os abusos jurídicos que acontecem no mundo. Nós estamos aqui para chamar pessoas ao arrependimento e lhes oferecer a graça, mas para isso nós temos que denunciar o pecado, inclusive o jurídico, as injustiças que estão sendo feitas. E Paulo estava mostrando que aqueles homens eram injustos, não cumpriam sequer a sua própria lei. Tertuliano, que compartilhava o nosso pensamento, um pai da igreja do século II, escreveu um livro Apologia. O livro dele parece mais um livro de direito do que um livro cristão. Era para mostrar como os romanos, na perseguição aos cristãos, violavam suas próprias regras, não davam aos cristãos garantias jurídicas no processo que davam aos outros. Mas ele não estava lá simplesmente reivindicando direitos, estava protestando contra a hipocrisia, contra a forma injusta, parcial, estava denunciando o pecado. Paulo fez isso. A igreja está aqui cumprindo um papel profético. Se nós formos encontrar o que mais se assemelha com a igreja no Velho Testamento, são os profetas, porque o rei tinha o seu centro institucional, o seu palácio, o sacerdote tinha o seu templo e sua instituição, mas o profeta era chamado diretamente por Deus. Ele não tinha cobertura de instituição, ele não tinha um conjunto de sacerdotes que poderia defendê-lo, como os sacerdotes se puseram diante do rei Uzias para defender uma decisão conjunta. Os profetas estavam soltos, eles foram perseguidos, foram maltratados, não tinham suporte ou proteção, tinham apenas que pregar a palavra e denunciar o pecado. E a igreja mais parece com os profetas, porque a Bíblia diz com respeito à igreja, conforme Pedro citou no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo está sendo derramado e filhos e filhas profetizarão, e servos e servas profetizarão. A igreja tem como arma a palavra. A igreja, irmãos, é a comunidade daqueles que denunciam o pecado, oferecem a graça, chamam o arrependimento e a fé corajosamente. O nosso destino, portanto, provavelmente é como o dos profetas. Seremos injustiçados, perseguidos, e não teremos lá grande proteção humana, dependeremos apenas de Deus. Por isso que os anabatistas ensinavam os seus filhos desde a infância sobre os mártires anteriores, os mártires da Reforma, os mártires do Império Romano, para que desde a meninice a criança já crescesse estando disposta, se preciso, a morrer por Cristo, pregando o Evangelho e sendo aprisionada, tendo confiscado os seus bens, não tendo apego a coisas terrenas. Essa é a igreja de Jesus. A segunda razão pela qual Paulo falou de sua cidadania romana foi para proteger os irmãos. Paulo era um homem muito inteligente e tinha o dom da palavra da sabedoria. Uma vez, por ele pregar sobre a ressurreição de Cristo, os judeus estavam alvoroçados,
E ele inteligentemente disse: eu estou aqui sendo perseguido porque eu falei em ressurreição. Ele não disse que era de Cristo. E entre os judeus tinham dois partidos: os fariseus que acreditavam em ressurreição e os saduceus que não. E aí os fariseus disseram: o que vocês estão com raiva porque ele falou em ressurreição? Nós também concordamos. Os saduceus: nós estamos contra a ressurreição. E ficaram brigando entre si, e Paulo, sem que tivesse mentido, saiu do meio. E Paulo, meus irmãos, queria sempre dar proteção aos irmãos. Ele dizia que era um cidadão romano, às vezes até depois de já ter sofrido a prisão e estar sendo solto, não tinha mais nenhuma vantagem com o que ele estava dizendo, porque ele sabia que a partir dali aqueles perseguidores iam ficar com medo. Bem, vamos agora ser cautelosos, porque a gente pode prender mais alguém que seja um cidadão romano e não seja tão benevolente como este homem que não nos denunciou, porque nós não lhes demos os seus direitos. É interessante isso, irmãos, como a perseguição vinha sobre os líderes. Paulo muitas vezes saía de um lugar, não por medo, mas para proteger os irmãos, porque o ódio contra ele era tão grande, porque ele tinha criado um alvoroço tão grande, que os irmãos eram odiados por causa dele. Ele chegava um momento e dizia: é hora de sair daqui, para ver se eu amenizo para os irmãos, se esquecem de mim e ameniza. Ele saía para os irmãos não serem perseguidos, ia para outro canto. E às vezes ele fazia dessas estratégias para ver se as pessoas ficavam pelo menos com uma maior precaução antes de perseguir os crentes. Quem sabe alguém mais ali poderia ser um cidadão romano. Com sabedoria nós podemos falar da nossa cidadania, mas não é a ela que nos apegamos aqui. Nós nos apegamos à cidadania celestial. Por isso que a Bíblia Sagrada diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do verso 18: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando de gente que está dentro da igreja, irmãos, mas que não quer ser perseguido, gosta dos prazeres terrenos, é inimigo da cruz. Aí ele diz no verso 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, que eles querem autossatisfação, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas que são daqui. Mas aí Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nossa cidade está nos céus, nós aguardamos do céu um Salvador. E veja que coisa gloriosa, irmãos, como a igreja não é daqui. Quando Deus resolver julgar este mundo, a igreja vai ser tirada daqui. O judeu no Velho Testamento, quando no cativeiro, orava olhando para Jerusalém, porque a promessa era voltar para Jerusalém. Mas o crente está olhando para o céu, porque é de lá que vem o Salvador. Nós não estamos olhando para Jerusalém, porque a nossa promessa, irmãos, é outra. Nós estamos olhando para o céu. A igreja não vai ter um desfecho aqui, a nação de Israel vai ter um desfecho aqui, vai estar lá de volta no seu lugar. Jesus reinando será glorioso para ela. As nações terão o seu desfecho aqui, naquele momento do milênio, sendo aqui de alguma maneira abençoadas pela relação de Deus com Israel. Mas a igreja está olhando para o céu. Aqui seremos perseguidos, aqui seremos maltratados, mas o nosso coração não está aqui. Nós não oramos olhando para Jerusalém, oramos olhando para o céu, de onde virá o Salvador. Como a igreja é esse mistério esquisito, que fugia à lógica das outras profecias sobre Israel e nações, e que aparece no meio, a sua saída daqui vai ser esquisita também. O destino da igreja não é ter assentamento aqui, é ser tirada daqui. Antes que venha juízo sobre as nações, inclusive aquele que vindo sobre Israel vai fazer essa nação vergar e reconhecer a Jesus Cristo. Antes disso, que a Bíblia chama de grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada daqui.
Meus irmãos, o desfecho para nós é sair daqui. É sair daqui, porque a trombeta soará, e o mesmo Senhor descerá no céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos transformados, e com eles arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Isso também não era conhecido no Velho Testamento. Paulo diz, quando fala disso: eu digo-vos pela palavra do Senhor Jesus. Ou seja, isso era conhecido nos profetas. Foi Jesus que disse. Jesus disse lá em João 14, quando ele disse: vou preparar-vos lugar, e depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A esperança da igreja é celestial. É irmos, meus amados irmãos, para o céu. É interessante que a nação de Israel foi levada cativa à Babilônia, e de lá para cá ela padeceu muito sob a mão dos povos. Começou o que Lucas chamou no seu evangelho de tempo dos gentios. Quando a nação foi levada cativa para a Babilônia, não havia mais sucessor da linhagem de Davi no trono. Já não havia mais a nação como conhecida, estavam cativos na Babilônia. Depois veio o Império Persa, os permitiu voltar os judeus ao seu lugar, reconstruir, mas estavam monitorados. Depois veio o Império de Alexandre o Grande, depois o Império Romano, depois os judeus foram dispersos. Mesmo agora tendo voltado ao seu lugar, ainda não tem toda a terra que Deus prometeu, estão sempre sendo antagonizados por inimigos. Ao tempo dos gentios, que é esse que nós estamos vendo agora. É interessante, meus irmãos, que no Velho Testamento todas as nações estavam sob Satanás. O mundo jaz no maligno. Demônios, que são potestades, se organizavam em principados e influenciavam reis e tronos e a política das nações. Mas Deus separou o povo de Israel para que esta nação tivesse o governo dele, Deus. E essa nação era que trazia oposição aos demônios que estavam sobre as nações naquele tempo. Mas quando a nação de Israel entra no tempo dos gentios, é levada para a Babilônia, a nação perde também sua específica proteção de Deus. E nós entramos num tempo, irmãos, que o mal se avoluma sobre a terra. Lá no livro do profeta Daniel, nós temos o seguinte: Daniel 10, a partir do verso 12. Então me disse: não temas, Daniel. É o anjo falando. Daniel estava na Babilônia, depois na Pérsia, e aqui ele recebe a mensagem: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia é um demônio, me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, que é o anjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, espíritos malignos. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda de muitos dias. Em Israel Deus reinava, mas a nação agora tinha sido desfeita no sentido de radicação em sua terra e formação de si como um estado. Ela estava cativa, fora do seu lugar, e portanto não havia uma resistência aos espíritos malignos que agora dominavam tudo. Mas para chegar a mensagem do anjo a Daniel, o anjo que foi obstaculizado pelos demônios da Pérsia foi socorrido por Miguel. É interessante, irmãos, como a igreja romana é supersticiosa.
eles endereçam orações ao arcanjo Miguel. Que loucura! Um anjo é um cumpridor de ordens, não tem autonomia para ouvir orações, teriam que orar a Deus, e Deus dá uma ordem ao anjo. Os anjos são mensageiros, portanto não se poderia dirigir oração a eles. Mas Miguel não é o protetor da igreja, Miguel é o protetor de Israel. Daniel 12 diz aí, versículo 1: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, da nação de Israel. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, a grande tribulação, depois que a igreja for levada daqui. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Aqui é uma referência profética ao momento posterior ao arrebatamento da igreja, quando ela for tirada daqui. Então Deus vai, através de Miguel, proteger a nação de Israel. Miguel não é o protetor da igreja, é o protetor da nação de Israel, porque ali começa um movimento para Deus estabelecer novamente o seu reino sobre a terra e agora também sobre todo o mundo, a partir da nação de Israel. Quando Jesus é tentado no deserto, Satanás diz: se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra, porque me foram entregues. Satanás disse aquilo porque estávamos no tempo dos gentios. A nação de Israel não tinha autonomia, estava subjugada pelos gentios. Ela, com autonomia, era o governo de Deus e a resistência. Mas ela subjugada, agora o mundo todo estava dentro desse domínio do mal. E obviamente Jesus não adorou a Satanás. Ele disse: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas isso mostra o porquê de Jesus não ter querido ser feito rei pelos homens. Jesus virá como rei a estabelecer-se por seu próprio poder. Mas quando ele veio nesta vinda, Satanás disse que os reinos estavam com ele, porque era o tempo dos gentios. E homens quiseram fazer de Jesus rei. Mas se Jesus fosse rei pelo processo político natural deste mundo, ele seria um rei dentro desse espectro do tempo dos gentios. Ele estaria, portanto, reinando dentro de uma estrutura satânica ainda não revogada. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso 15: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Os homens, por um processo natural, político, quiseram fazer de Jesus um rei, mas ele retirou-se. A leitura seguinte, irmãos, tem muito a nos dizer, mas só o discernimento profundo dá para perceber o sentido. Verso 16: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Veja só, logo depois que quiseram fazer Jesus rei, Jesus se ausentou e foi para o monte. O lugar em que ele foi aparecer foi andando sobre as águas, ao encontro dos discípulos. Qual é o sentido profundo disso, pastor? C.S. Lewis, no seu livro sobre milagres, ele diz que tem dois tipos de milagres que Jesus operou: os milagres da velha criação e os da nova criação. Quando Jesus transformou água em vinho, foi o milagre da velha criação. É a água que vira vinho mesmo, no processo natural.
a árvore suga ali pelas suas raízes água, sais minerais, e vai lá produzindo alguma coisa dentro dela e sai a uva. Jesus acelerou o processo, era um milagre da velha criação. Jesus multiplicou peixes, são peixes que se multiplicam pela reprodução. Ele deu aceleração ao processo, o milagre da velha criação. Mas quando Jesus andou sobre as águas, é um milagre da nova criação. Quando nós formos arrebatados com um corpo glorioso, a lei da gravidade não funciona em relação a este corpo. Nós vamos subir contra a lei da gravidade. O Cristo ressuscitado aparecia aos seus discípulos e desaparecia diante deles. Quando Jesus anda sobre as águas, Ele não está acelerando um processo da velha criação. A velha criação tem a lei da gravidade. Ele está agindo dentro de uma outra lei, a lei dos novos céus e nova terra, do corpo glorificado. Então, logo depois que tentam fazer dele rei, ele se ausenta no monte e aparece assim, para mostrar que o tempo propício para ele reinar é o tempo escatológico. O tempo para nós reinarmos é reinando com Jesus Cristo, com o corpo glorificado no porvir, e não agora. E não agora. Quiseram fazer de Jesus, irmãos, um juiz terreno. Veja só, Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele me disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Note, estes irmãos que brigavam por uma herança chegaram para Jesus e chamaram para que Jesus julgasse a questão deles. Mas Jesus não aceitou. Mas pastor, Jesus não vai julgar no final, no juízo final, não vai julgar lá no tribunal de galardões, ele não é juiz. Por que ele não quis julgar? Veja a pergunta dele: quem me constituiu juiz? Ou seja, vocês querem que eu seja juiz constituído por Deus ou por alguma coisa terrena? Vocês querem me constituir o juiz por um processo terreno, segundo as leis de vocês? Porque ele vai ser juiz, mas não constituído pelos homens. E aqui, irmãos, é que entra o texto que foi o ponto de partida dessa mensagem. Vamos lá, 1 Coríntios 6. A partir do verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e perante os injustos e não perante os santos? Paulo está indignado, porque irmãos ali estavam em conflito com outros por falta de espiritualidade, e estavam levando um conflito interno deles na igreja a um juiz terreno. Mas note que Paulo chama o juiz terreno de injusto. Ele não poderia imaginar que houvesse um juiz crente, que poderia haver um juiz crente. Não, ele fala que os juízes que então são injustos, porque são juízes constituídos por este mundo. Tertuliano dizia que na sua época um cristão não poderia estar na magistratura, porque ele seria obrigado a cumprir leis, e entre as leis tinham aquelas que apenavam com a morte. Um cristão não poderia apenar ninguém com a morte. Um cristão não poderia fazer juramentos que tinham a ver com questões idólatras, e era necessário para assumir um cargo. O reino deste mundo, irmãos, compõe-se de 3 estruturas: o poder executivo, os que governam, o legislativo, os que fazem lei, e o judiciário. O judiciário é executor, mas ele é executor das leis que estão aí. Se era difícil na época de Tertuliano, como ele disse, aceitar a possibilidade de, na estrutura de governo daquele mundo de então, estar um cristão
porquanto existiam leis injustas que ele seria obrigado a aplicar. Imagine hoje, quando existem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, leis permissivas de drogas, muitas vezes, de aborto, existe o divórcio legal, existem leis que impõem placas que fazem alusão a ideologias nos pontos comerciais incompatíveis com a nossa fé. Como ficaria um cristão numa posição como essa? Jesus disse em João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos pelejariam, eles iam pegar em arma e lutar. Enquanto o reino de Deus foi deste mundo no Velho Testamento, Israel, a nação de Israel, se defendeu de seus inimigos. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos pelejariam, mas agora o meu reino não é daqui. Quando ele diz agora, ele dá esperança do futuro, do estabelecimento do reino milenar sobre a terra. Mas ele diz: nesse intervalo, o meu reino não é daqui. E nós somos, irmãos, seguidores de Jesus na presente dispensação, onde o reino é da ordem espiritual e não terreno, onde a nossa cidadania está no céu, onde nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Não fomos chamados aqui para sermos reis, não fomos chamados aqui para sermos executores de leis injustas. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros, mas isso não quer dizer silentes, isso não quer dizer omissos. Nós estamos aqui para denunciar o pecado, inclusive dessas instituições, os abusos, as injustiças, as perseguições. Estamos aqui para pregar, e Jesus disse: vocês serão levados perante as autoridades, vocês serão perseguidos, acorrentados, serão levados perante as autoridades, para que haja testemunho. Estevão confrontou o sinédrio, Pedro e João confrontaram as autoridades judaicas, Paulo, Félix, Agripa. Os cristãos, irmãos, estão aqui para confrontar, mas nós não somos daqui, nós somos porta-vozes do céu. E o texto continua. Veja como a nossa maneira de proceder, o nosso papel dispensacional depende do que Deus planeja para nós, inclusive no futuro escatológico. Verso 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Sim, nós um dia seremos juízes ao lado de Jesus, iremos julgar o mundo, mas não constituí-los terrenalmente, e sim pelo próprio Cristo, quando ele estabeleceu o seu reino. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está dizendo que os crentes resolverem os problemas internos na igreja, e não em juízes seculares. E Paulo, meus irmãos, está dizendo isso em função do que haveremos de ser. Hoje ninguém vê um argumento desse tipo, né? Alguém falar do que nós devemos fazer por aquilo que haveremos de ser. Mas o nosso destino, aquilo que Deus reservou para nós no futuro, decide como agimos agora. Diz aí então o texto, verso 3: não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos, a Satanás, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. E lá no verso 6 ele diz: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Ele sempre presume magistrados infiéis naquela estrutura terrena, porque vinculados a leis que algumas sim poderiam ser justas, mas muitas delas que eles também teriam que dar cumprimento eram injustas, e um crente não pode estar nisso. O que nós haveremos de ser determina, irmãos, aquilo com que nós não devemos nos envolver, e ao mesmo tempo aquilo que nós devemos fazer dentro da igreja, sermos capazes de resolver os nossos próprios problemas.
porque teremos uma função muito mais elevada, a de julgar o mundo. Preguemos contra o pecado, não sejamos omissos. Eu não sou, irmãos, eu não sou. Eu pareço político nas redes sociais e pregador anabatista no púlpito, porque o que eu puder, perante as pessoas, denunciar as injustiças que se fazem aí, eu farei. Mas eu sei qual é a minha missão. Aqueles que estão se enveredando muito para as coisas terrenas e colocando o seu coração, envolvendo-se nas armas humanas, eles terminam esquecendo, irmãos, do arrebatamento. Pode prestar atenção, tem gente repentinamente hoje, depois de muito tempo, dizendo: não, eu não acredito mais no arrebatamento antes da grande tribulação, a igreja vai passar pela grande tribulação, só tem aquela vinda de Jesus lá no final. Quando chegou o tempo em que é mais fácil de crer nisso, a nação de Israel já voltou para o seu lugar. Todo o cenário mostra a iminência do arrebatamento quando parecia mais fácil de crer. Aí de repente a gente diz: não, eu não creio mais. Por quê? Por falta de evidência? Elas estão aí. Por falta de argumento bíblico? Não, são claros aqui. Mas porque o coração desta pessoa já não está mais desejando que um arrebatamento ocorra. Ela deseja resolver o problema aqui na terra. Meus irmãos, aqui seremos maltratados e perseguidos. Não tenhamos esperanças utópicas humanas. Vamos lutar, mas olhando para cima. Vamos lutar, mas esperando o arrebatamento da igreja. Nunca nós tivemos um tempo de tanta incoerência teológica, e vamos ter muito mais ainda. Eu vou dar 3 exemplos no campo da escatologia. Os que delinearam com muita clareza a teologia dispensacional, a ideia do arrebatamento antes da grande tribulação, na sequência que nós cremos, os que defenderam isso, Der McIntosh, estes homens todos pensavam como nós estamos expondo aqui. Eles eram contra crentes se perderem na política partidária, contra crentes pensarem em investimentos bélicos. Eles tinham a mesma visão que nós, porque eles entendiam que dessa noção que a igreja é esse mistério, que ela vai ser arrebatada, não se confunde com esse mundo, é forasteira e peregrina, deduz-se isso. Mas quanta gente está defendendo o mesmo que nós, mas pensando terrenalmente, e com o passar do tempo começam a questionar a doutrina, porque há uma contradição. Os calvinistas, meus irmãos calvinistas, eles dizem que quando a igreja chegou, Deus não tem mais nada com Israel. Estes homens, irmãos, defendem a eleição incondicional do crente. Se Deus elegeu, não pode voltar atrás. Mas a eleição de Israel foi revogada para eles. Que incoerência! Eu creio que aqueles que se arrependeram e creram são eleitos por Deus, e Deus não revoga a sua eleição. Eu creio na perseverança dos santos, mas eu creio também que Deus não rejeitou a Israel, porque o escolheu uma vez e vai executar o seu plano perfeito para com essa nação, porque seus dons são irrevogáveis. Gente que diz que acredita que Deus escolheu Israel para sempre, como nós, para essa finalidade específica, obviamente, eles não estão salvos simplesmente porque são judeus, têm que se arrepender e crer em Cristo, mas dizem isso, mas acreditam que um crente perde a salvação. Se Deus não esqueceu de Israel, por que vai esquecer de um crente que um dia salvou? Mas é uma teologia totalmente confusa e contraditória. Nós cremos coerentemente, irmãos. Deus escolheu Israel para o propósito terreno. Esta nação vai chegar lá, porque Deus o disse, porque sua palavra não volta atrás. Para ir para o céu e serem salvos, eles têm que se arrepender e crer. Mas como nação, eles terão o desfecho que Deus prometeu.
Eu creio que o crente salvo é guardado e preservado por Deus até o final. Eu creio numa igreja forasteira e peregrina que não vai se confundir com este mundo, que vai lutar ferrenhamente pela verdade, mas não com armas carnais, não olhando para um destino terreno, mas olhando para o céu, porque nós queremos ser arrebatados lutando. Eu quero ser arrebatado gritando, irmão. Se tiver como, na subida daqui para lá, eu sei que não há, porque ele não abrir e fechar de olhos, mas se na subida daqui para lá, desce para pregar, eu queria subir pregando o Evangelho. Eu quero trabalhar aqui, o quanto puder para Jesus, mas a minha esperança sempre vai estar lá. Vamos ficar de pé.